Bom dia, boa tarde, conforme a altura, ou boa noite, conforme a altura em que estiverem a ver este vídeo. Hoje vim aqui falar-vos deste tema que tem a ver com colocar-nos como observadores, a capacidade que nós temos de nos colocar como observadores. Pode ser algo, enfim, visto de uma forma um pouco estranha. No entanto, muitos de nós, por força das circunstâncias, na sua infância ou na sua adolescência, tiveram que ativar esta capacidade de se distanciar um pouco da realidade à sua volta e observarem. Observarem em silêncio, observarem consigo próprios. No entanto, esta capacidade de nos colocarmos como observadores, não só das circunstâncias, das situações à nossa volta, mas especialmente e também como observadores de nós próprios. Parece que, falando desta perspectiva, nos colocarmos como observadores, parece ser um pouco estranho, talvez até um discurso um pouco alucinado. No entanto, hoje em dia sabe-se, enfim, em muitas das técnicas psicoterapêuticas, para que as pessoas possam trabalhar os seus assuntos, muitas vezes é o próprio terapeuta que ajuda a pessoa a distanciar-se emocionalmente em relação a um sentimento, a uma emoção, em relação a uma situação. E dessa forma consegue observá-la. Consegue observá-la, consegue compreender e consegue, inclusive, mudar, por exemplo, alguns significados. Esta capacidade que nós temos de nos colocarmos como observadores é uma capacidade que nós podemos treinar. Não é algo que seja muito complicado ou especialmente complexo. Não é uma coisa que nós tenhamos que praticar todos os dias. Lá está, meia hora de meditação, 1 hora de meditação. É algo que vale a pena, sim, investir na sua prática, mas a metáfora ou a analogia que aqui vos posso deixar é, a partir do momento que se pratica, que se ginastica, que se aprende essa forma de nos olharmos e observarmos o mundo, isto é como quem aprende a andar de bicicleta. É como se ligássemos um circuito, como se ligássemos uma ferramenta, digamos assim, que a qualquer momento nos pode ajudar em qualquer circunstância. Há uma história que eu gosto muito de partilhar com os meus colegas, com os meus alunos. Há uns anos atrás, quando fui fazer um dos retiros de meditação vipassana, ouvia muito uma palavra que era equanimidade, que já vos vou falar sobre essa palavra equanimidade. Mas o mestre Goenka, que é a voz que vai dirigindo essas meditações, a determinada altura conta uma história sobre o grande mestre de meditação, que era o mestre Gautama, mais conhecido como Buda. Lembrando que nessa sua existência humana, terrena, o mestre Gautama era visto como um ser muito sábio e para o qual, enfim, muitas pessoas procuravam no sentido de receber ajuda, aconselhamento. Numa dessas circunstâncias em que o mestre estava numa das localidades por onde passava e por onde se mantinha há algum tempo, um homem aproximou-se dele, visivelmente perturbado, e pediu-lhe um conselho, pediu-lhe ajuda. E o mestre Gautama, quando olhou para ele, fez-lhe apenas um convite: senta-te aqui ao meu lado e observa. Observa. E assim fez. O homem sentou-se ao lado e observou. Sempre que nós nos lembrarmos que somos capazes de observar, em vez de só experienciar, estamos a dar-nos a liberdade de nos podermos compreender e aprender connosco próprios.
Estamos-nos a dar a liberdade para responder em vez de reagir. Estamos-nos a dar a liberdade de alterar alguns significados que se mantiveram aqui cristalizados neste nosso ser. Podemos atualizá-los, podemos criar uma nova perspectiva, uma perspectiva mais tranquila, se calhar até mais realista. Há uma frase de Saramago muito interessante, um dos seus pequenos contos, em que ele refere que para vermos a ilha temos que sair da ilha. Para vermos a ilha temos que sair da ilha. E outro dia partilhava esta frase com alguém que estava tão embranhado na sua emoção. E no momento em que eu partilho esta frase, surge-me logo um pensamento. Eu próprio também estava fora da ilha, a ver a ilha, a minha e a dele. Mas a determinada altura começamos a observar que nós não somos a ilha. Nós somos o todo, somos o oceano. Este é o tipo de perspectivas, de conteúdos diferentes que nós podemos colocar na nossa mente. Muitas vezes nós estamos no papel do ratinho no labirinto. Estamos à procura de uma saída e focados naquela dinâmica de nos sentirmos perdidos. Às vezes observamos como que numa espécie de beco sem saída ou frente a uma parede inamovível. Esses conteúdos, esses pensamentos ou expressões que nós às vezes usamos a falar connosco e com os outros, elas dão-nos pistas muito importantes. Dão-nos pistas sobre pensamentos que nós podemos trabalhar. Se há uma situação em que eu me vejo zangado, eu posso olhar de fora e ver a minha agitação, ver o meu coração inquieto e talvez até perceber porque é que essa inquietação está presente. E posso ter direito a senti-la. Mas é bom que eu observe. E se for mesmo necessário, eu concedo-me o direito a experienciá-la. Se for uma emoção que não é minha, se for uma emoção que aparece, com a qual eu nada aprendo, eu posso deixá-la ir. Todos os pensamentos que parecem agarrar-nos, todas as emoções que parecem prender aqui este nosso corpo, nós estamos a experienciá-las, mas a qualquer momento podemos distanciar e observar. Era um pouco essa ideia que eu aqui vos queria deixar. A capacidade que nós temos de nos distanciarmos e observarmos. Há 2500 anos, no pensamento budista, dizia-se que entre os vários venenos que existem na alma, há pelo menos 3 importantes, que é o desejo, a aversão, e a ignorância e a raiva. Desejo, ignorância e a raiva. E falando da raiva, por exemplo, defendia-se no pensamento budista que a raiva seria uma emoção, um veneno, do qual nós muito dificilmente nos conseguimos desligar. Mas se ela eventualmente se manifestar, nós podemos olhar para ela como uma criança zangada, pegar-lhe ao colo e acalmá-la. Este é o tipo de pensamento, estrutura mental que nós podemos ativar a partir do momento que nós acreditamos que nos conseguimos colocar como observadores. Acreditar que é possível é o primeiro passo. Segundo, praticar. Terceiro, ir lembrando no nosso dia a dia que podemos fazer. E talvez esse terceiro passo, não sei se é o mais importante, mas é um passo importante. Eu posso dizer-vos que nestas partilhas que aqui vou fazendo, as aprendizagens que vou tendo e a experiência de vida que vou ganhando, às vezes esqueço-me que sou capaz de
distanciar-me e de observar. Mas felizmente, a cada dia que passa, me consigo lembrar mais vezes. Se for necessário, distancio-me, observo. E observo em equanimidade, aquela palavra que no início desta conversa eu vos referi. Equanimidade. Equanimidade, olhar sem apego nem aversão. Sem apego nem aversão. Não é de uma forma neutra ou indiferente. É observando, contemplando. Sem apego nem aversão. Poderão alguns de vós pensar, isto é muito bonito, mas viver assim neste estado, sempre, todos os dias, é verdade. Aqui neste contexto sociocultural em que estamos inseridos, é difícil mantermos neste registro de permanentes observadores em equanimidade. Mas é bom que tenhamos assim uma espécie de botão que podemos ativar sempre que for preciso, sempre que for necessário. Por isso, em primeiro lugar, permitam-se acreditar. E em segundo, vão praticando. Terceiro, vão lembrando. Para terminar esta nossa conversa, gostava só de fazer aqui uma proposta, uma pequena reflexão barra meditação. Com os vossos olhos fechados, com os vossos olhos abertos, coloquem-se de forma confortável e, por alguns momentos, observem uma sensação que esteja a surgir no vosso corpo. Seja qual for a sensação. A sensação é uma sensação. Ela vai, ela vem, ela fica. Observem. Observem também um pensamento. Ou se não tiverem nenhum pensamento, observem a pausa, o vazio, a paragem. Ou fiquem apenas a observar a vossa respiração. Apenas observar. Sensação, pensamento. Se se sentirem agarrados por uma sensação mais densa ou por um pensamento que vos queira bloquear, façam uma inspiração mais profunda ou como se lançassem um suspiro. Sempre que o fazem, ganham uma distância. Conseguem observar. Sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem, podem colocar-se como observadores. Observadores do pensamento, observadores das sensações, observadores das circunstâncias à vossa volta. Sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. Lembrem-se, experimentem. Luz, paz e amor no vosso coração. Fiquem bem, ou melhor ainda, tudo bom.